Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Aproveitando que os irmãos estão de pé, abra a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo de número 38, por gentileza. Vamos ler aqui alguns versículos. Glória a Deus. Deus é poderoso para falar conosco. Deus sempre tem uma palavra para os nossos corações, irmãos. Independente de quem pregue, Deus nunca nos despediria com as mãos vazias. Por quê? Deus tem compromisso com a sua igreja. Poderia ser o pastor Ronaldo, o pastor Paulo, ou qualquer outro companheiro que aqui estivesse, ou alguns dos irmãos obreiros que estivessem na igreja, que maneja a palavra de Deus, que lê a Bíblia. Deus com certeza estaria usando para transmitir a sua palavra. Deus, sempre que Ele reúne seu povo, Deus tem algo novo para os nossos corações. Jó capítulo 38, diz assim a palavra do Senhor. Aqui no subtítulo diz: Deus responde a Jó e mostra-lhe a sua grandeza e sua sabedoria. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu responde-me: onde estava tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Apenas até aqui, irmãos. Pode tomar assentos, por gentileza. Glória a Deus. Quando se fala de sofrimento, quando se fala de prova profunda, nós lembramos de Jó. Jó é conhecido como o homem da paciência. Por quê? O que gera paciência é dificuldade. O que gera paciência, o que nos faz pacientes é sofrimento, é provação. Inclusive até quando pedirmos para Deus: Senhor, me dá paciência, é meio comprometedor fazermos esse pedido para Deus, porque Deus vai te dar prova. Porque a prova, ela vem através do sofrimento, né? Lá em Romanos capítulo 5, capítulo 8, versículo 5, diz que deixa eu ver se eu me recordo lá. Romanos capítulo 5, versículo 8. Glória a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 5. Ou 5. Glória a Deus. Exaltado e glorificado é o nome do Senhor. Não é o 8. É o capítulo 5. É a parte do 3 ali, a partir do 3. Capítulo 5, versículo... capítulo 3. Capítulo 5, versículo 3. E não somente isto, mas nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. A tribulação, irmãos, nos faz pacientes. Mas através da paciência, nós somos experientes. E a experiência nos traz esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, às vezes nós ficamos preocupados. Por que o servo de Deus? Por que o crente passa por sofrimento? Ainda essa semana eu comentava com a minha filha: graças a Deus que nós somos provados pelo Senhor. Porque a Bíblia diz que Deus só prova a quem Ele ama. Deus não tem compromisso, irmãos, com quem não é servo seu. E Deus, Ele não castiga. A Bíblia até usa o termo castigo, mas quer dizer provação. Quer dizer correção. No termo original, quando se fala de castigo, Deus castigando o homem, fala de correção.
Porque Deus só corrige a quem Ele ama. Não precisa Deus castigar pelos nossos erros. Deus simplesmente, quando um homem não tem compromisso com Deus, Deus simplesmente, um termo assim, Deus dá um passo atrás, Deus não está conosco. Deus foge, Deus sai. O Espírito Santo não habita em templo adornado. Então, se porventura nós não temos compromisso com Deus, o Espírito Santo de Deus afasta e nós estamos sozinhos. Não precisa Deus castigar o homem. Mas se Deus nos prova, porque Deus tem propósito na nossa vida. Quando nós lemos aqui em Jó capítulo 38, eu vejo no capítulo 38, depois de tantos capítulos de Jó, o próprio Jó, Deus começando, falando, narrando a integridade de Jó, o próprio Deus mostrando que Jó realmente era um homem íntegro, um homem reto. E aí Deus permite que a provação venha na sua vida. Eu vejo aqui muitas circunstâncias de alguns amigos, entre aspas, tentando mostrar de onde viria o sofrimento de Jó, e até causando mais dor. Ele faz, Zofar e Bildade, eram 3 homens que também eram conhecedores das Escrituras, e conhecia Jó, dava testemunho de Jó, e tentando ajudar, e até começaram bem. Jó, quando perde tudo, perde a sua família, e começa aquele sofrimento, perde seus bens materiais, e é cometido daquela chaga, começa a se coçar com caco de telha, senta em cima de um monte de cinza, para ver se amenizava aquela coceira, aquela dor, aquele incômodo terrível. Os amigos de Jó, de início, eles agiram até bem, ficaram de longe. Durante 7 dias, ficaram só olhando o sofrimento. E eu posso imaginar o pensamento de Jó, vendo aqueles 3 amigos ali de longe. Puxa vida, eu não estou sozinho. Eu imagino, isso é a minha conjectura. Ele olhava de longe e via assim: eu não estou sozinho. Tem alguém comigo, tem alguém me assistindo. É tão bom. Agora, o difícil é quando começa a dar aqui, como é que eu posso dizer? Palpites, não sei se a palavra é exatamente essa. Começa a dar explicações do porquê. Meu amado, é difícil a gente julgar outrem. Nós conhecemos a nós mesmos. Somente Deus nos conhece melhor do que nós. Nós sabemos onde erramos, onde falhamos, e sabemos da nossa intimidade com Deus. E às vezes alguém de fora quer tentar julgar. Ah, não, aquela enfermidade é porque ela pecou. Aquela enfermidade é porque ele pecou. Deus recolheu aquele ente querido porque aquela pessoa falhou com Deus. Quem somos nós para julgar? E os amigos de Jó tentavam, na sua simplicidade, dar entendimento. E aquilo ali fazia o sofrimento de Jó ainda mais intensificar. Veio um outro jovem, mais conhecedor, mais sábio, mais aprofundado, chamado Eliú. E na sua filosofia, parecia que ia dar certo, mas era mais um que tentava. E Jó, ele chega a perder o apoio até dentro de casa. Até alguém que, muitas das vezes, irmãos, o sofrimento é tão acirrado que às vezes nem a esposa consegue compreender o que passa a mente do esposo. Tem uma expressão que fala carregar um piano, né? Agora imagina, uma pessoa carregar um móvel desse tamanho sozinho nas costas. É óbvio que é figurado, mas é algo assim, carregando um piano. Sabe, não vale a pena servir a Deus. Até hoje você serviu a Deus com tanta fidelidade, no que valeu? Eu estou conjecturando aqui umas palavras, a Bíblia não fala exatamente assim, mas como se ela estivesse falando assim, sabe? Você se doa, você se desgasta, você faz tudo para Deus, tenta ensinar seus filhos, educar seus filhos, aí perdeu tudo. Ele fala: não, eu sei em quem eu tenho crido. E tem um versículo que diz assim: antes, depois de todo o sofrimento, lá no meio do sofrimento,
Jó passando por tudo aquilo. A Bíblia fala que Jó, irmãos, ele não abre a sua boca para amaldiçoar os feitos de Deus. A Bíblia fala que ele raspa a cabeça. Era símbolo de humildade. Se cobre com um manto e senta naquele montouro. Ele se humilha diante de Deus e fala: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, agora eu tenho a minha experiência com Deus. Sabe, queridos, alguns de nós aqui até passamos por dificuldades, por sofrimentos, mas se você for olhar um pouquinho ali atrás, você já passou momentos ímpar, só você e Deus, que tem detalhes que não dá nem para contar, tem detalhes que não dá para compartilhar, que foram profundos, que foram lágrimas que só você e Deus sabe. E às vezes precisa de Deus abrir as Escrituras e trazer à tona o seu pensamento do que Deus fez na sua vida para mostrar que você está no caminho certo. Não é esse momento, não é essa dificuldade que vai te fazer parar, que vai te fazer você mudar o rumo do que Deus tinha para fazer na sua vida. A promessa de Deus ainda continua na sua vida, aleluia. É somente o processo. E eu vejo agora no capítulo 38, irmãos, quantos capítulos, quanta história. Deus não se apresenta, o Jó não ouve a voz de Deus, ouve a voz daqueles que estão ao redor. É difícil. Os acusadores. É difícil. A gente fala assim: será que eu tenho um apoio de Deus? Verdade. Mas Deus estava ali, observando. Aleluia. Eu posso imaginar assim que Deus falava assim: não, eu preciso dar crédito para o meu servo. Sim. Eu preciso que ele me conheça mais profundamente. E às vezes nós não entendemos a prova. E às vezes alguns de nós falam: Senhor, tira de mim essa prova, passa de mim esse cálice. Lembra quando Jesus disse: Deus, Pai, passa de mim esse cálice? Graças a Deus que Jesus falou assim: porém seja feita a sua vontade. Já pensou se Jesus não tivesse morrido na cruz do Calvário? Verdade. Se aquele cálice tivesse passado, o cálice era a crucificação. É como se Jesus estivesse falando assim: Senhor, meu Pai, não me deixe ser crucificado. Glória a Deus. Mas porém seja feita a sua vontade. Aleluia. Queridos, a vontade de Deus é soberana sobre as nossas vidas. É muito melhor. A irmã Wanda dizia que ela procurava algo que satisfaria. Ela falou assim: eu vou entregar para Deus. E Deus fez melhor. É assim, irmãos. E no caminho o processo é muito dolorido. Mas aí Deus se apresenta para Jó. Eu quero crer que assim, num ar bem ali, mostrando quem ele era. Deus, o Senhor se apresenta a Jó em um redemoinho. Quem é esse que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Você está entendendo? Você não sabe o que você está falando, Jó. Você não tem conhecimento dos meus feitos. Agora cinja os teus lombos como homem. Olha, coloque de pé como homem. Seja homem agora, porque eu vou te falar, Jó. Sabe? Engole o choro, seca os olhos e olha bem para mim, porque eu vou te falar, Jó. Eu vou te perguntar e tu me responde. Onde que você estava quando eu estava fundando, fazendo a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Aí Deus começa a narrar do capítulo 38 até o 40 todos os seus feitos. E ele diz aqui: quem pôs medidas, se tu sabes, estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou que se assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva estavam juntas, alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam, e assim sucessivamente. Quando eu criava o mar, quando eu criava os peixes, você não existia, Jó. Deus tem os seus planos antes de nós nascermos. Deus fala para o profeta Jeremias que conhecia ele quando ele estava sendo formado.
no ventre da mãe. O projeto de Deus na minha vida é tão específico, Glória assim a como que na Deus. sua, que Deus sabia que você hoje estaria aqui ouvindo esta palavra. Aleluia. Já no fim dessa pandemia, a maioria de nós tivemos participantes ativamente dessa pandemia. Se não todos, quase todos, pegou esse vírus terrível. Alguns de nós esteve à beira da morte, Deus trouxe à tona. Alguns de nós não sabemos nem o livramento que Deus nos deu, e ainda estamos fazendo alguma pergunta a Deus. Senhor, tem uma passagem bíblica que diz assim: quem és tu que a Deus replicas? Poderia o vaso contender contra o oleiro? Nós somos vaso. Deus é o nosso oleiro. Ele nos amassa, Ele nos molda da forma e quando Aleluia. Ele quiser, porque Ele quer que nós estejamos na posição. Um vaso perfeito, não trincado, não quebrado, não torto, não motivo de alguém falar. Calúnia dói, mas não é verdade. O duro é quando alguém fala a verdade sobre uma coisa que nós estamos vivendo fora da presença de Deus. E Deus prova o justo. Deus prova o justo. Mas eu vejo, se você está com a sua Bíblia na mão, abra aí no capítulo 40, por gentileza. Diz assim a palavra do Senhor: contendeu mais o Senhor a Jó e disse: porventura contender contra o Todo-Poderoso é ensinar? Quem assim argue a Deus que responda a estas coisas? Será que você, aqui traduzindo, aqui esmiuçando esse versículo, será que é você que vai ensinar a mim, Jó? Será que você contender com o Todo-Poderoso é tentar me ensinar? Quem assim argue? E quem consegue se manter de pé, ainda respondendo essas coisas? Aí Jó cai em si, irmãos. Sabe quando cai a ficha? Aí Jó entende. Fala: peraí, Meu Deus. o que eu estou fazendo? Verdade. Eu estou ficando louco. E Jó responde no versículo 3. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: eis que sou vil. E que te responderia eu? A minha mão ponho na minha boca. Uma vez tenho falado e não replicarei, ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Meu Deus. Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade e disse: cinge os teus lombos como varão. Aleluia. E eu te perguntarei a ti e tu me responderás: porventura também farás tu vão ao meu juízo e me condenarás para te justificares? O que Deus estava dizendo para Jó: olha, você está colocando a culpa em mim. O processo que você tem que viver, o processo de ensinamento que todos nós temos que viver, não é culpa de Deus, mas sim plano de Deus. É diferente. Verdade, Deus. Deus não tem culpa, Deus tem, irmãos, projeto. Plano, projeto, sim, Senhor. Cada um de nós, irmãos, Sim, Senhor. temos uma chamada específica de Deus. Deus não nos chamou por acaso. Sim, Você não Deus. está aqui, como diz a irmã Wanda, nós não somos meros espectadores. Espectador é aquele que está só ouvindo, mas não, você é participante. Deus te chamou para ser um propósito nas suas mãos. E a pergunta que você tem que fazer é: por quê? Não é por que Deus, mas para que Deus? Se o Senhor está me provando, aonde o Senhor quer que eu esteja fazendo a tua vontade? De que forma que o Senhor quer que eu seja usado nas tuas mãos? Porque é para isso que Deus te chamou, para ser usado. Deus não é uma loteria que talvez você ganhe. Você já ganhou. Nós já estamos livres. Nós já temos poder de escolha. Todas as coisas nos são lícitas, como diz o apóstolo Paulo. É óbvio que nem todas as coisas nos convêm, mas nós temos poder de escolha. Nós temos a mente de Cristo.
O apóstolo Paulo diz que o servo de Deus, o cristão, tem a mente de Cristo. Nós sabemos ter discernimento de Deus, de escolher o que é bom, o que é ruim para as nossas vidas. Agora, se hoje Deus está nos provando, é para abrir os nossos olhos, para não só conhecer Deus de ouvir falar, mas ter a nossa experiência com Deus. E saber por que Deus nos chamou. De que forma que eu vou ser usado nas mãos de Deus. Um dia, existia um círculo de oração de jovens. Eu era solteiro. E tinha alguns poucos jovens aqui na frente. E a irmã dirigente me deu uma oportunidade. E eu ainda novo convertido. Eu falei assim, bom, eu ainda não sei. Eu fiquei com muita vergonha, não sabia. Ainda tenho dificuldade de falar em público. Mas naquele momento era muito difícil. E eu cheguei aqui na frente e falei assim, bom, eu ainda não sei falar, mas eu vou ler uma passagem bíblica. E ela, antes de tudo, ela leu aquela passagem bíblica de Jeremias, dizendo: não digas, eu não sei falar, eu sou uma criança. Porque tudo que você falar, eu vou colocar na sua boca. E eu lembro, irmãos, que foi muito difícil. Mas hoje, pela misericórdia de Deus, aleluia, eu tenho um ministério, eu sou um pastor. Mas porque um dia eu entendi que Deus tinha um propósito na minha vida. Aleluia. Hoje eu sou coluna na minha casa. Eu sou exemplo da minha esposa, dos meus filhos. E aonde Deus quiser me usar. Glória a Deus. Mas é só o Ronaldo? Não, é você, somos nós. Todos nós temos um propósito. Mas pastor, eu nunca vou ser um pastor. Você vai ser um ganhador de almas. É verdade. Você vai ser um contribuinte de um missionário que está lá longe, aleluia, bem distante. Se não dá para você ir, glória a Deus, não é falta de coragem. Você pode manter um missionário. Será que nós somos tão inúteis assim, que só servimos para sofrer e não entender o propósito de Deus na nossa vida? Sim, Deus. Não é um sofrimento de balde, não é à toa, não foi por acaso. Deus, aleluia. Vou dizer uma coisa para os irmãos. Muitas das vezes, só palavras não é suficiente. E Deus toca na nossa carne. Deus toca em alguém que nós amamos. Sabe por quê? Para nos chamar atenção. Porque às vezes a palavra não nos convence, não chama a nossa atenção. Aí Deus recolhe um ente querido, ou toca alguém de enfermidade que nós amamos, aí a gente começa a ter intimidade com Deus. Tem um testemunho de um empresário, meu Deus, que ele era servo de Deus e obreiro da casa do Senhor. Ele era um cooperador, mas ele era muito ocupado com as suas indústrias. E ele foi acometido de uma enfermidade, de estresse muito grande. O médico falou: olha, ou você para ou você morre. E ele ouviu o médico, abriu mão, deixou nas mãos dos seus subalternos a sua empresa, coisa que ele não fazia. Ele ficava constantemente ligado na empresa, trabalhando mais do que todos, fazendo serão. E ele agora começa a ter tempo para ir nos cultos, começa a ter tempo para ler a Bíblia, para fazer evangelismo, e começa a ser um homem espiritual de novo. É verdade, Deus. E sabe qual que era a oração dele? Senhor, eu não quero ser curado. Porque agora ele tinha intimidade com Deus. Muitas das vezes está tudo bem lá em casa. Muitas das vezes está tudo bem lá no trabalho. E nós ficamos acomodados. Mas a provação, o sofrimento faz nos aproximar do Senhor. A prova, irmãos, eu nunca vi um crente desviar por provação, por sofrimento. Eu já vi crente desviar por bênção. Por alcançar uma bênção, algo que tomaria seu tempo, e ele não ter tempo para Deus. Aí eu já vi, mas sofrimento não, é o contrário. O sofrimento faz o crente dobrar os joelhos pela madrugada e ser obrigado a orar a Deus e ter intimidade com Deus. Às vezes nós vemos vasos usados nas mãos de Deus. Quando ele levanta, quando ele ora, Deus opera. E às vezes a enfermidade dele mesmo, ele não cura. Sabe por quê? Porque
Deus sabe que precisa ele Glória estar a na Deus. presença do Senhor. Eu não sei de que forma que Deus está falando com você nesta noite. Ou é de medo, ou é de temor. Glória a Deus. Não é que Deus vai te provar, não, irmãos. É só para você entender o que é Deus na nossa vida. No capítulo 42, Jó, a Bíblia fala que Jó humilha-se perante Deus e dá-lhe glória. Leia aí comigo, por favor, capítulo 42. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nem dos teus e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. impedido. Depois de tudo isso, Jó agora começa a entender. E ele diz: quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Aí ele fala: por isso falei do que não entendia, coisa que para mim era maravilhosíssima e que eu não compreendia. Sim, Deus. Agora ele está falando de um outro ponto de vista. E agora ele tem uma visão panorâmica de toda a situação. Jó está no depois do sofrimento. E ele diz assim: escuta-me, pois eu falarei e te perguntarei, e tu ensina-me, falando para Deus. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Amém. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Entendeu? Com temor. Agora ele fala assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, eu não tinha essa profundidade. Agora eu estou vendo com os meus próprios olhos quem realmente o Senhor é. Irmãos, e dentro, esse capítulo 42 é o último capítulo de Jó. Deus dá tudo em dobro. Quando ele começa a entender o trabalhar de Deus, Deus começa a operar na sua vida. Concede a ele 7 lindos filhos. Tudo em dobro. Coisas aqui, tem números aqui de camelos, de coisas. E aquelas pessoas que ficavam apurrinhando, dificultando a sua vida. Eu vou ler aqui o versículo 7. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o tematita, e começa aqui Deus tratar com cada um deles. E no versículo 10, o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Olha, Jó não condenou, não falou mal, falou: aquela pessoa só me dificultou, não quero ver longe de mim, não. O Salmo 24, verso 6 diz assim: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Esmiuçando esse versículo, é bem assim: ó, a hora que Deus me abençoar, eu quero ter uma mesa bem grande e colocar ali coisas de tudo de bom e chamar essas pessoas para comer comigo, para ver o que Deus está fazendo na minha vida. Eu posso imaginar Jó, bem assim, que era um homem farto, agora rico de novo, falou assim: olha, ele faz, por favor, Eliú, Zofar, Bildade, vocês foram pessoas que me ajudaram nessa caminhada. Minha aprovação intensificou, mas vem aqui participar comigo de tudo que Deus fez. Agora eu tenho tudo em dobro, e eu quero que vocês estejam comigo, ao meu lado. Olha, se fosse naturalmente falando, dava vontade de ir. Olha, não quero nem ver. Mas não é assim, irmãos. Espera, porque a hora que Deus fizer a obra completa na tua vida, você vai poder ajudar essas pessoas. Verdade, Senhor. Dá para entender o plano de Deus? É assim que Deus faz. Coração de homem de Deus é difícil de explicar. Não, essa pessoa é masoquista, gosta de ficar com essa pessoa que fez isso. Não, não é isso, irmãos. É que Deus é assim. O amor de Deus muda o quadro, transforma as pessoas, a ponto das pessoas dizerem assim: puxa vida, era para a pessoa ter eu por longe, essa pessoa, aquela pessoa começa a te admirar. Aí você vai dizer assim: a honra, a glória a Deus, a honra e a glória para o nosso aleluia. Deus. O que fez na minha vida pode fazer na sua também. Amém. Aleluia. É assim que Deus faz. Glória a Deus. Deus virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Quando nós lemos esse trecho da árvore que toca as águas, o hino que foi louvado, e começa a frutificar de novo. Quem sabe você é essa árvore que foi cortada, mas segundo a promessa de Deus, glória a Deus,
A água que simboliza a palavra de Deus vai fazer os seus brotos frutificar. Sim, Deus. E você vai dar fruto novamente, aleluia. Glória a Deus. E você vai poder viver, aleluia, um milagre na sua vida. Sim, Deus. Amém, querido? Amém. Que essa palavra possa mudar a tua história. Glória a Deus. Mudar a sua forma de pensar. E você possa sair dessa noite, deste culto vitorioso. Mas sem dúvida, não deixa chegar em casa e falar, será que é para mim? Não, Deus só fala com quem está presente. Amém. Porque Deus não manda recado. Amém, querido? Amém. Essa palavra é para nós que aqui estamos. Deus abençoe.